Unidade 11, o uso das expressões how many e how much. Welcome to Unit 11, welcome to Book Number 2. Bem-vindo à Unidade 11, bem-vindo ao livro número 2. Bem, estamos iniciando hoje uma nova fase do nosso curso. Ainda estamos no nível de introdução. Mas se você achou o livro 1 muito fácil, um tanto repetitivo, prepare-se para o livro 2, porque neste livro nós temos muita matéria nova, muitas novidades, e você vai chegar ao final deste livro com um vocabulário muito amplo, muito preparado para iniciar o livro 3, que será o início do curso básico. Vamos estudar então as expressões how many e how much. Vamos entender estas duas importantes expressões. Vamos lá? Com certeza você lembra da palavra how. Na frase how are you? How are you today? A palavra how significa como. Hoje nós estudaremos, como eu disse, as expressões how many e how much. Bem, apesar de a palavra how aparecer em ambas expressões, elas têm um outro significado. Vamos ver. How many significa quantos ou quantas. E how much significa quanto ou quanta. Então, how many, quantos ou quantas. How much, quanto ou quanta. Antes de prosseguir, vamos apagar. Precisamos de mais espaço para que você possa entender a diferença entre estas duas expressões. Quando você usa how much e quando você usa how many. Vamos lá. Começando com how many novamente. Então, how many significa quantos ou quantas. Bem, usa-se how many para palavras, ou melhor, com palavras que têm plural. Então, usa-se a expressão how many com palavras contáveis, com palavras que você pode contar ou que você pode pluralizar. Vamos escrever? Usa-se com palavras contáveis. Alguns exemplos de palavras contáveis, de substantivos contáveis. Caneta, pen. Esta palavra é contável ou não? Vamos ver. Uma caneta, duas canetas, três canetas. Sim, a palavra caneta é uma palavra contável, é uma palavra que tem plural. Então, pen ou plural, pens. Bem, então, se eu quiser dizer quantas canetas, eu direi how many pens. How many pens? How many pens? Quantas canetas? Observe que, sempre que você utilizar a expressão how many, o substantivo que vem imediatamente após estará no plural. É algo óbvio, já que how many significa quantos ou quantas. Vamos ver mais alguns exemplos de substantivos que têm plural. Car,
Vamos ver. A palavra car, ou carro, tem plural? Um carro, dois carros, três carros. Sim, a palavra car tem plural. O plural é cars. Portanto, quantos carros? How many cars? How many cars? Mais um último, a palavra house. House. Casa. Uma casa, duas casas, três casas. Portanto, house também é uma palavra que tem plural e o seu plural é houses. Houses. How many houses? Quantas casas? Então, antes de prosseguirmos para how much, how many significa quantos ou quantas, e nós usamos essa expressão com palavras que têm plural ou com palavras contáveis. Mas a questão aqui é: há alguma palavra que não tenha plural? Que não seja uma palavra contável? E a resposta é sim. Com certeza há várias palavras que não têm plural e é isso que veremos a seguir. How much? Conforme dito anteriormente, how much significa quanto ou quanta. Quanta gente. Quanto dinheiro? How much? Bem, usa-se com palavras não contáveis. Com palavras não contáveis, ou seja, palavras que não têm plural. Vamos ver exemplos de palavras que não têm plural. A palavra money. Money. Dinheiro. Bem, esta palavra não tem plural. Não existe dinheiros. Ninguém fala quantos dinheiros você tem hoje. Quanto eu te devo? Me dá 3 dinheiros. Não, esta palavra não tem plural. Apenas singular. Dinheiro. Vamos ver mais um exemplo. Sugar. Sugar. A palavra sugar significa açúcar. Da mesma forma, não há a palavra açúcares. Quantos açúcares você usa no seu café? Isso estaria errado. O correto é quanto açúcar você usa no seu café. Portanto, a palavra sugar, açúcar, também é uma palavra não contável, uma palavra que não tem plural. Mais uma. Uma última. A palavra beer. Beer. Cerveja. Bem, ainda que você possa dizer como que a palavra cerveja não tem plural, se ontem eu tomei 3 cervejas. Não, a palavra cerveja realmente não tem plural. Você provavelmente tomou 3 copos de cerveja, ou 3 garrafas de cerveja, ou 3 latas de cerveja. Mas a palavra cerveja, ela fica no singular. Também é uma palavra que não tem plural. Bem, então, how much
quanto ou quanta, usa-se com palavras não contáveis, aquelas palavras que não podem ser pluralizadas. Exemplo, dinheiro, money, açúcar, sugar e cerveja, beer. Bem, nós temos aqui no seu material uma observação que diz assim: em português não temos a palavra dinheiros, tampouco a palavra açúcares, não é mesmo? Imagine alguém falando quantos dinheiros você precisa ou quantos açúcares você usa no seu café, conforme eu já havia citado anteriormente. Mas quando nos referimos à cerveja, fica um pouco mais complicado de entender, pois frequentemente falamos: tomei 2 cervejas. Bem, em inglês isso não é possível. Para ficar ainda mais fácil, para facilitar o seu entendimento, você deve pensar da seguinte forma: líquido, pó e a grande maioria dos grãos. Você pode inclusive pensar que líquido, pó e grão não tem plural. São palavras que não podem ser pluralizadas, elas não têm plural. Líquido, água, café, cerveja, pó, açúcar ou café e grão, arroz, entre outros. Líquido, pó e grão não tem plural e nós usaremos how much. Bem, vamos incrementar o nosso vocabulário um pouquinho antes de prosseguirmos, antes de darmos o próximo passo e vermos alguns exemplos para compreender bem esta matéria, a diferença entre how many e how much. Um verbinho novo, o verbo to see. Bem, novo ele não é, porque ele já apareceu antes. Mas, pelo menos me parece que ele já apareceu antes. Mas vamos lá, o verbo to see significa ver. Esta é a principal tradução do verbo to see. Lembrei, apareceu sim. Estudado na unidade 1. A palavra room. Room significa sala, quarto. E também espaço. Espaço. Eu não posso te dar uma carona because I don't have a room in my car. Porque eu não tenho espaço no meu carro. Poucas pessoas sabem que a palavra room também significa espaço. Man, com E. Você sabe que man, com A, é homem. Homem. Mas men com E, a pronúncia é praticamente a mesma. É o plural. Homens. É um plural irregular. Em inglês, há algumas palavras que têm o plural irregular.